Joias. Esta era uma verdadeira obsessão. Mas era uma coisa assim, às vezes eu deixava de comprar alguma coisa importante, um livro para a faculdade, sei lá, alguma coisa para casa, para comprar bijuteria, brinco, anel. Era assim, uma doença. Vanessa tinha muitas joias, mas todos os enfeites exteriores deixavam um enorme vazio. O grande vazio era espiritual. As consequências podiam ser vistas em casa. O casamento, que em outros tempos era considerado bom, passou a ser visto como um peso. Vanessa queria o divórcio mesmo contra a vontade do marido. O que eu invejava eram as minhas amigas solteiras. Acho que no fundo eu queria voltar a ser como elas. Elas não tinham filhos, eram recém-formadas. Assim, a impressão que eu tinha é que elas tinham um futuro maravilhoso pela frente. Eu era extremamente agressiva com eles. Extremamente agressiva. Eu era assim, irritada, eu me irritava com qualquer coisa. Se batesse o garfo, eu me irritava. Se derrubasse um copo de suco, eu me irritava. Mas não aquele se irritar normal de uma mãe. Era se irritar mesmo. Eu era, assim, uma pessoa horrível. Eu olho para trás e não sei como é que eles me aguentaram. Vanessa não era uma pessoa religiosa, mas acreditava em Deus e tinha sido assídua numa igreja antes. Mas intimidade com Deus, isso não tinha. A história começou a mudar com o programa das 40 Madrugadas. Deus usaria alguém bem próximo dela, seu tio Januário Franceschi. E ali então lançaram o desafio, que nós escolhêssemos uma família ou 5 pessoas para orarmos durante as 40 madrugadas. E foi sugerido no sábado à tarde que nós escolhêssemos uma família para orar, mas que orássemos antes pedindo que Deus indicasse quem fosse melhor. E eu orei naquele sábado à noite e no domingo tomei a decisão de orar pela família de uma irmã minha. Enquanto ele orava, Vanessa sentiu uma necessidade de Deus e de uma religião. Até sabia que seu tio era adventista, mas achava meio estranho. Eu pensava na minha cabeça que os adventistas guardavam o sábado porque era uma norma da igreja, não era uma norma da Bíblia. Depois de 17 dias de oração intercessória, Januário resolveu visitar a família de sua irmã e contar que pedia a Deus por eles. Aí o meu cunhado passou uma folha de papel para cada um dos que estavam ali e eles escreveram um pedido de oração e me deram para eu orar por aqueles pedidos deles. E eu achei aquilo muito interessante. Eu não esperava que fosse uma reação aparentemente assim tão positiva ali. E mais uma vez pude entender que ali estava um resultado extraordinário da oração intercessória. Depois de ouvir, Vanessa chamou o tio em sua casa e contou que já aceitava a verdade bíblica, ainda mais depois que uma mendiga, a qual ela ajudava, bateu em sua casa para entregar um presente. Ela falou que ela não veio pedir nada, ela só vinha dar um presente para minha mãe. Quando eu olhei aquele panfleto, eu fiquei emocionada, porque tinha um Jesus na frente e dentro, escrito grande, um presente para você. Os 10 mandamentos chamaram a atenção de Vanessa. Naquele folheto estavam diferentes do que havia aprendido. E quando eu achei na Bíblia, eu fiquei mais indignada ainda. Eu falava, mas Senhor, como é que eu durante tanto tempo, eu já estudei tanto na minha vida, como que eu não sabia isso? Quieto, lá na sua casa, o tio Franceschi sabia que o Espírito Santo agia. Às vezes parece coincidência, mas quando a gente passa a entender o relacionamento do cristão com Deus, e eu quero até fazer um parênteses aqui para dizer quando é que eu comecei a compreender isso com mais propriedade, que foi justamente quando eu comecei a fazer o programa das 40 madrugadas. A gente nunca pode entender realmente as respostas de Deus enquanto não sente essa proximidade de Deus pela oração. E a oração da madrugada pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que realmente se entregue a Deus em oração. Falei, nossa Deus, o Senhor colocou pessoas assim, especiais no meu caminho, que iriam orar por mim, porque Ele podia ter escolhido outras pessoas para orar, né? Ele escolheu eu, minha família. Aí, tipo assim, ela não tá mais resmungando pelo canto das casas, ela não grita mais por qualquer coisa, assim. Quanto mais eu vejo as respostas de Deus, mais eu tenho o desejo de pregar sobre a oração intercessória.
Olhe para mim, olhe como eu era antes e como eu sou agora. Eu oro para tudo. Por causa que a oração mudou toda a minha vida. Por causa de oração. Hoje eu choro de emoção, de alegria. Que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros dos céus, aonde se acham armazenadas bênçãos sem medidas. Não foi nada trabalhoso, só uma oração. Orar é como abrir o coração a um amigo. Não que seja necessário para que Deus abaixe até nós, mas eleva-nos a Ele.